Bom dia, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor seja com todos, que nessa manhã, dia do Senhor, o nosso coração esteja pronto para adorar, bendizer e exaltar o nome do nosso glorioso Senhor. Então, vamos iniciar, vamos começar com oração. Peço que você curva a sua fronte, coloque o seu coração diante de Deus e peça a Ele que fale ao seu coração nessa manhã. Então, vamos orar ao Senhor. Graças te damos, ó Deus, bendito, bondoso, glorioso, por mais uma manhã que temos em Tua presença, celebrando a bondade do Senhor sobre as nossas vidas. Por isso rogamos a Ti encarecidamente, ó Deus, que nesse instante que nos reunimos, que possamos aprender sempre um pouco mais da Tua verdade. Receba a nossa oração, receba o nosso louvor, ó Deus, e fale conosco. É o que nós te pedimos, ó Pai, no nome que está acima de todo nome, nome santo, excelso, glorioso de Jesus. Amém e amém. Vamos abrir a palavra do Senhor para uma leitura, queridos. Quero convidar você que abra na Epístola de Paulo aos Colossenses, Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Eu quero ler dois versos, o verso 16 e o verso 17, tá? Ouça com fé o que diz a palavra do nosso Senhor. Diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração, e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus, Pai. Amém. Somos convidados pela palavra do Senhor a louvar a Deus, a entoar hinos e cânticos de louvor ao nosso Redentor. Por isso, nesse instante, eu convido você que cantemos uma canção de adoração ao nosso Deus. Louvemos, queridos, louvemos ao Senhor. Oh
louvamos ao Senhor, já cantamos ao nosso Deus e agora vamos meditar na palavra do nosso Senhor. Estamos já caminhando para finalizar os nossos estudos no Evangelho segundo José. Esse é o nosso penúltimo estudo, semana que vem nós terminaremos. E então eu quero convidar você que abra a sua Bíblia no capítulo 49 de Gênesis, e a gente vai ler do verso 29 até o verso 33, tá? Gênesis 49, do verso 29 até o verso 33. Ouça com fé a leitura que farei da palavra do Senhor, ouça o que diz o texto sagrado. Diz assim: depois lhe ordenou, dizendo: eu me reúno ao meu povo, sepultai-me com meus pais na caverna em que está o campo de Efron o Eteu, na caverna que está no campo de Macpela, fronteiro a Manre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou de Efron com aquele campo em posse de sepultura. Ali sepultaram Abraão e Sara, sua mulher, ali sepultaram Isaque e Rebeca, sua mulher, e ali sepultei Lia. O campo e a caverna que nele está, comprados aos filhos de Et. Tendo Jacó acabado de dar determinações a seus filhos, recolheu aos pés na cama e expirou, e foi reunido ao seu povo. Amém. Vamos orar? Te louvamos, Senhor, e te bendizemos nessa manhã, na expectativa de que a Tua palavra é a verdade, nos orienta, nos instrui, e agora pedimos ao Senhor encarecidamente que possa nos dar a sabedoria e que possamos entender o verdadeiro significado da vida. É isso que eu te peço, ó Pai, no nome que está acima de todo nome, nome santo, glorioso de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, você já prestou atenção que nos finais dos filmes nós sempre temos a mesma temática? Os mocinhos, os heróis, cavalgando até o pôr do sol e com uma mensagem de que viveram felizes para sempre. Uma mensagem ou uma imagem totalmente diferente daquilo que a Bíblia nos apresenta. Porque no final das histórias bíblicas, os heróis sempre morrem. E essa diferença não é acidental, porque a Hollywood nada mais tem a oferecer do que viveram felizes para sempre. E fazem isso maquiando o fato de que, todos nós sabemos, ninguém vive para sempre. Os heróis bíblicos, por sua vez, são homens e mulheres de fé em busca de uma cidade ou de uma herança que está além dessa vida. Tá? Eles entendem, os heróis bíblicos, que não pertencem a esse mundo. E então, para eles, para os crentes, para os homens e mulheres da Bíblia, uma boa morte é um final adequado e não uma boa vida ou uma imagem superficial de felicidade. Tá? A ideia central da Escritura é mostrar que o felizes para sempre está além dessa vida. E a morte, por mais dolorosa que seja pensar sobre ela, é uma companheira que nos faz ver ou enxergar onde de fato está a verdadeira esperança do cristão. Sim, a morte é o último inimigo, mas o inimigo cujo poder é limitado e que sim será destruído um dia, deixando de existir, deixando de trazer tristezas aos corações dos homens. Então veja, a história que temos aqui em nossas mãos nessa manhã é a respeito de duas mortes, sobre morte e sepultamento, tá? E mostrando para nós que existe muito mais na morte do que a gente possa imaginar. Jacó e José
não apenas morreram bem, no sentido de morrer confortavelmente, em uma boa velhice, cercado pelos cuidados de pessoas que os amavam, ou nós podemos dizer que eles, ao final da vida, desfrutaram sim de uma boa morte. Mas o que significa essa boa morte para Jacó e para José? A boa morte está relacionada ao fato de que eles morreram na fé, sabedores de que a morte não era o fim da história real da vida deles. Tá? Para Jacó e José, o fim da vida sobre a terra era meramente uma página que fecha um volume e que conduz a uma sequência nova e maior e melhor. A morte significou muito para esses dois homens. E esse entendimento é profundamente relevante para nós hoje. Porque todos nós um dia, querendo ou não, morreremos. E o problema é que não vemos mais esse pensamento a respeito do que nos aguarda na eternidade sendo alimentado nos corações. Porque, na verdade, ninguém quer morrer. Não é assim? Quando olhamos para o passado, as gerações anteriores preparavam as pessoas para esse momento, tá? Enquanto nossa cultura está tentando alimentar no coração das pessoas um desejo de viver ao máximo essa vida, nós percebemos a Escritura trabalhando o nosso coração, preparando a nossa vida para uma boa morte. Se é que podemos pensar dessa maneira, tá? A Escritura está nos fazendo a ter esperança na expectativa de que, se permanecermos na fé, se chegarmos ao final da nossa vida na fé, a nossa história não chegará ao fim. É apenas o começo de um novo volume que não terá fim. Essa sim é uma boa morte. Tá? Então veja, o nosso texto nessa manhã vai tratar justamente sobre essas duas mortes que temos registrado aqui, primeiro de Jacó e primeiro de José. Então vamos tentar entender como eles encararam a morte e qual era a esperança deles diante dessa situação tão complicada, tá? Então, nesse primeiro momento nós vamos olhar para a morte de Jacó, como o texto que nós lemos aqui. Então veja, Jacó viveu até a avançada velhice com a mente intacta, ainda que o seu corpo estivesse falhando, nós já vimos aqui. Mas o texto nos mostra que ele foi cercado pela família, que ele estava em paz e que a família estava em paz. Ele pôde contemplar os seus filhos, os filhos dos seus filhos, e agora ele estava pronto para partir. Ele estava pronto para deixar essa realidade. Agora, depois, quando ele chama os filhos para ter essa última conversa, ele deixa algumas instruções que deveriam nortear o seu sepultamento. Olha que interessante. Ele diz a seus filhos que quer ser enterrado na caverna de Macpela, junto a Abraão, Isaque e Sara, como nós vimos em nosso texto. O que é irônico aqui nesse pedido de Jacó é que em sua morte ele tenha escolhido repousar com a sua mulher não amada, Lia, junto ao seu avô e pai, Abraão e Isaque, e não com Raquel, que era a sua esposa amada, lembra? Raquel foi enterrada em outro lugar, na estrada de Efrata, mas o texto nos diz que Lia estava enterrada em Macpela, e agora Jacó diz que ao morrer ele quer ser sepultado nesse local. E isso é interessante, porque na antiguidade, a decisão de ser sepultado em determinado lugar significa ligar o seu corpo a um lugar específico onde repousava a esperança de algo.
tá? E é por isso que é por isso que Jacó pede aos seus filhos para ser enterrado nesse lugar. Um lugar que representava os cuidados associados ao que Deus havia prometido. Um lugar que representava a esperança da terra. Por isso ele quer repousar o seu corpo lá, porque ele sabe e ele aguarda o dia em que aquela terra será dos seus descendentes. Tá? Então veja, o sepultamento na herança da família, naquele local específico da família, foi um ato final de Jacó de fé na promessa do Senhor de ser o seu Deus, de ser o Deus dos seus pais, de ser o Deus dos seus descendentes. Ele descansava nessa promessa e o último ato da sua vida refletia justamente isso. Porque até então, o Senhor só havia dado a ele e à sua família a posse de uma pequena porção da terra prometida, que estava justamente ligada a esse campo onde ele seria enterrado. Contudo, ele preferiu ser enterrado ali, em vez de receber um funeral de chefe de Estado na terra do Egito. Olha que interessante. Ele troca todos os benefícios de uma morte pomposa, cheia de circunstâncias e situações no Egito, para ser enterrado em um local sem muitos detalhes, sem muitas riquezas, mas na terra prometida. Mas o que eu achei interessante na descrição do sepultamento de Jacó é que, mesmo não sendo enterrado no Egito, Jacó recebeu toda honraria e respeito naquele lugar. Houve luto por Jacó na terra do Egito. Vemos isso no verso 3, no capítulo 50. Olhe lá, por favor, no capítulo 50, verso 3. Lá no finalzinho diz assim: e os egípcios o choraram 70 dias. 2 dias a menos que o prescrito pelos egípcios para a morte de um faraó. Perceba tudo que o Egito ofereceu a ele. Um enterro digno de um faraó. Mas não era essas circunstâncias que prendiam o coração de Jacó. Não era essa visão do mundo. E o interessante é que quando José e os seus irmãos retornaram a Canaã para o sepultamento de Jacó, eles foram ainda acompanhados por um grande número de egípcios. Olha o verso 7 do capítulo 50, quando diz assim: José subiu para sepultar o seu pai, e subiram com ele todos os oficiais de Faraó, os principais da sua casa e todos os principais da terra do Egito. O Egito estava oferecendo a Jacó, ou nos seus últimos instantes, ou naquele momento do seu sepultamento, um sepultamento de gala. Como vemos aqui, a morte de Jacó foi envolta de honrarias e prestígio. Mas o que mais nos chama a atenção, diante de tudo que vemos, é ele desejar, mesmo não tendo visto, mas ele sabia que tudo isso ia acontecer, foi desejar ser sepultado naquele pequeno pedaço de terra, e a rota que o cortejo tomou para chegar a Canaã. Eles pegaram uma rota diferente do normal. Eles não foram pelo caminho tradicional que chegaria a Canaã, mas ele fez uma rota específica, rota essa que será vista mais tarde em um outro grande momento, e eu vou mostrar para vocês já já. Mas a questão é, ele pede para que essa rota seja tomada. Uma rota que passa pelo Jordão, a leste da terra prometida, como vemos no verso 10, você pode acompanhar em sua Bíblia. Aparentemente, a procissão funerária deu volta ao lado oriental do Mar Morto e teve de atravessar o Jordão para entrar na terra prometida.
Os comentaristas sugerem que essa nova rota, ou essa rota tão estranha aqui, provavelmente estava ligado nas questões políticas, por quem José era, para que o corpo do pai passasse por vários lugares, para ser saudado pelas pessoas, mas não é isso que nós temos aqui. O autor de Gênesis não está interessado em apresentar questões políticas, não, mas sim apresentar as questões teológicas e grandiosas do cuidado de Deus, desde Jacó ao seu povo que estava ouvindo a leitura ou ouvindo essa história pela primeira vez. Porque esse relato aqui, cheio de detalhes, se parece muito com uma outra saída do Egito, uma que estava evidente no rosto e no coração de cada israelita que permaneceu os 400 anos no Egito e que foi liberto e que saiu do Egito. E o interessante é que eles, o povo do Egito, depois da libertação com Moisés, fazem a mesma rota para ir a Canaã. E não é somente isso, não é a similaridade desses dois êxodos, do êxodo do corpo de Jacó para ser sepultado em Canaã e o êxodo do povo de Israel sendo liberto do Egito, não se limita apenas a essa ideia da mesma rota, mas nós vemos várias outras coisas aqui. O verso 8 e o verso 9 reflete justamente um pouco mais do que nós temos. Olha só na sua Bíblia, o verso 8 e o verso 9 do capítulo 50. Diz assim: como também toda a casa de José e seus irmãos e a casa do seu pai, somente deixaram na terra de Gozém as crianças e os rebanhos e o gado, e subiram também com ele tanto os carros como os cavaleiros, e o cortejo foi grandíssimo. Veja bem, nós temos aqui uma informação de que o cortejo de Jacó foi extraordinário, grandíssimo na terra. Só que, como nós falamos, existem mais detalhes aqui que os fazem lembrar do novo êxodo, daquele que estava sendo vivido pelos leitores de Moisés desse livro, tá? Você vai perceber que quando o faraó quer libertar o povo, ele pede para que eles vão, mas deixe o gado, deixe as crianças, a mesma coisa que acontece aqui nesse instante. Você vai perceber uma leitura a respeito de cavaleiros e carros, referência que nós só encontramos lá novamente quando o povo sai do Egito. E essa ideia de subir, de sair aqui, está justamente com sinais de uma ênfase refletida num êxodo, nessa saída, nessa ruptura. Todos esses detalhes nos mostram que essa última jornada é o êxodo pessoal de Jacó para fora do Egito. É isso que o Moisés quer que o povo entenda. Que mesmo permanecendo todo aquele tempo no Egito, o coração de Jacó não estava lá. E nos momentos da sua morte, do seu sepultamento, ele deixou aquela terra para que o seu corpo fosse enterrado na esperança que pulsava em seu coração, na terra prometida. Em sua morte, a esperança que pulsava no coração de Jacó era o retorno à terra prometida. E embora o cumprimento máximo só viria no êxodo de todo o povo de Israel, o êxodo pessoal do corpo de Jacó foi como um sinal e penhor da realidade que aconteceria mais tarde. Tipo, Jacó é as primícias do que aconteceria futuramente e estava acontecendo com os leitores dessa carta. Eles estavam desejosos, caminhando para a terra prometida, a esperança gloriosa para cada um deles. A morte de Jacó apontava para Canaã. A morte de Jacó apontava para a terra prometida. Porque o Egito não é o nosso lugar.
Porque o Egito não é a nossa vida, não é no Egito que nós encontraremos a esperança. Nós encontraremos a esperança em Sião, na Canaã celeste. E mesmo na morte, Jacó entende que deve ir para a terra prometida, e ele assim o vai. Ele tem uma boa morte, porque morreu na fé e na esperança de que o seu povo herdaria aquela terra. Mas não foi só Jacó que teve uma boa morte, José também teve. José também teve uma boa morte. Viveu até os 110 anos de idade, considerado ali o ideal na literatura egípcia. Viu os filhos dos filhos até a terceira geração, como vemos no verso 22. Anos mais tarde ele vai morrer, e mesmo que ele estivesse vivido no Egito 93 dos 110 anos da vida, mesmo passando quase toda a sua vida no Egito, o Egito não era o seu lar também. Porque quando chegou o tempo de morrer, ele deu instruções para que os seus ossos fossem colocados, olha que interessante, em uma sepultura móvel. Ele fez que o povo de Israel fizesse uma sepultura móvel para ele, para que quando o povo deixasse o Egito, e a esperança era essa, nunca foi de permanecer muito tempo no Egito, a esperança é que um dia o povo retornaria para a terra. E ele, pensando nisso, disse que quando morresse, ele queria que fosse feito um caixão ou uma caixa funerária móvel, para que quando o povo fosse embora, levasse com eles o corpo ou os ossos de José para ser sepultado na terra prometida. Olha os versos 25 e o verso 26 do capítulo 50, por favor. Olha o que diz o texto. Diz assim: José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus os visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José de idade de 110 anos, embalsamaram-no e o puseram no caixão no Egito. Interessante comparar aqui as diferenças dos sepultamentos de Jacó e de José nesse instante. Porque José não seguiu o exemplo de Jacó, sendo enterrado diretamente em Canaã. Porque o desejo dele não foi esse. Quem sabe José estivesse fazendo aqui uma declaração ainda mais forte da sua fé no propósito no Deus de Israel. Porque veja, o êxodo de Jacó foi um acontecimento pessoal. Jacó foi enterrado lá na terra prometida, mas o povo retornou para o Egito. Sim, esse êxodo de Jacó prefigurava o grande êxodo de Israel, e em certo sentido a esperança está refletida aqui. Mas José amarrou o seu coração e a sua esperança na do seu povo. Quando vocês saírem daqui, eu vou com vocês, vocês vão levar os meus ossos. Vocês vão levar os meus ossos para enterrar na terra prometida. Não seria apenas José, ele acreditava na promessa de que Deus levaria todo o seu povo para a terra prometida, que Deus não deixaria o seu povo morrer no Egito. José afirmou seu futuro no lugar de descanso, totalmente no cumprimento da promessa que Deus havia dado ao seu povo. O fato de que o enterro de José dava testemunho à promessa de Deus é indicada por essa caixa, por esse caixão em que ele foi enterrado. Porque os israelitas não tinham esse hábito de colocar o corpo numa caixa. Eles simplesmente embrulhavam o corpo em panos, colocavam em uma caverna ou colocavam no chão e pronto. Só que o pedido dele, olha que interessante, o pedido dele é: me coloque em uma caixa e me leve com vocês. E o interessante é que a palavra em hebraico aqui, para a caixa, é a mesma palavra em hebraico utilizada para a construção da Arca da Aliança. Então, o que nós temos aqui é que em todo o caminho
da sua andança pelo deserto, os israelitas, depois do êxodo, depois de sair, eles estariam, na verdade, carregando duas arcas. A arca da aliança e a arca dos restos mortais de José. E ambas portavam eloquente testemunho da fidelidade do Senhor para com seu povo. A esperança não morreu com ele. A esperança e o que pulsava no coração de José não foi o prestígio que ele alcançou no Egito, e nem mesmo a riqueza da sua família ou de ter todos ali. Não. A esperança estava em retornar para Canaã, mesmo que seus ossos. Certamente, esta é a nota que se deve ouvir em todo culto fúnebre, por mais doloroso que seja. Mesmo que sabemos que os nossos irmãos, aqueles que se foram, não estão conosco, ainda que o corpo permaneça naquele momento de luto e de sepultamento, a conclusão que nós temos é que uma boa morte é um ajuntamento do povo de Deus, não apenas naquele local ou em uma terra física como temos aqui, mas é o retorno do crente para Canaã, para a terra prometida, aonde o fruto da nossa esperança se revelará diante de todos aqueles que tiveram uma boa vida e uma boa morte nessa terra. Somos colocados numa caixa, mas o que testemunha é a fé que pulsou em nosso coração ao longo da vida. Fé em um êxodo que ainda está por vir, porque quando soar a trombeta final e todos os nossos queridos que um dia foram ressurgirem com Cristo, todos nós seremos reunidos, receberemos os nossos corpos ressurretos e glorificados, e nós permaneceremos para sempre na terra prometida, que sempre foi a esperança do povo de Deus. Seremos levados para viver nesse local onde mana leite e mel, onde habitaremos com o Senhor para sempre. E fazemos isso e vivemos por essa esperança. Por isso, querido irmão, não estabeleça como esperança e como firme fundamento e sentido da sua vida as simples coisas passageiras dessa terra. O Egito é passageiro, a peregrinação é passageira, as circunstâncias são passageiras, os bens, as riquezas, as coisas desse mundo, tudo passa. E o nosso coração não deve se prender a isso. O nosso coração deve se prender em começar a nossa vida bem e terminar a nossa vida bem, porque quando o nosso último dia chegar, nós adentraremos a Sião e veremos o nosso Redentor face a face. A morte não é o fim, por mais que o medo tome conta de nós, a morte não é o fim. Jesus disse isso em frente ao túmulo de Lázaro, quando ele disse: eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que crê em mim não morrerá. Esse verso, essa esperança alimenta em nosso coração o desejo de viver para Cristo nessa vida. O desejo de caminhar para não, sem olhar para trás, o desejo de não cobiçar e não buscar simplesmente as coisas dessa terra, porque nossa esperança não é aqui. A nossa esperança está em Canaã, em uma terra onde não haverá mais sofrimentos,
onde estaremos juntos com todos aqueles que descansaram na fé com o nosso Senhor, de todos os nossos irmãos e irmãs queridas que já estão lá com o Senhor. Essa é a esperança de Sião. Eu sei que, devido aos últimos acontecimentos e à grande ênfase da mídia, o medo da morte tem assombrado muita gente. Temos gente assustada. Sim, é normal. Agora, mesmo que isso seja tão assustador, eu trago ao coração de vocês a certeza de que o nosso Senhor é maior do que a morte, porque Ele a venceu. Ele a venceu e garantiu para nós que nossa visão, que nossa vida não termina aqui, porque existe algo mais para o povo de Deus. Por isso, viva na certeza de que, como disse Paulo, o viver é Cristo. Viva para Cristo. Descanse o seu coração em Cristo. Celebre Cristo. Sim, o nosso viver é Cristo. E o morrer é lucro, porque o dia que a morte chegar, nós veremos o Senhor das nossas vidas, o amor dos amores, o nosso Redentor em sua glória eterna. Sião aguarda o povo de Deus. Por isso, viva nesse mundo, na certeza de que um dia, não sei quando, não sabemos quando, a morte chegará. Mas quando a morte enfim chegar, com Ele nós reinaremos para a glória de Deus e eternamente. Que Deus nos abençoe, que nos faça pensar sobre isso e que nos faça descansar nessa certeza. O Egito, essa terra, não é o nosso lugar. Sião é a nossa morada e nós estamos caminhando para lá. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Semana que vem nós vamos continuar com o final desse capítulo, encerrando os nossos estudos, justamente mostrando que, mesmo com a morte de Jacó, um sentimento nasce no coração dos irmãos, por causa ainda do pecado, e nós veremos como Deus, que tratou o coração de José, vai tratar o coração daqueles jovens, daqueles homens, para que eles possam descansar no perdão de Deus. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém. E amém. Curva sua cabeça, vamos orar. Te agradecemos, Senhor, e te bendizemos pela certeza de que mesmo que tudo nos assuste nessa vida, que mesmo que as coisas aconteçam, sejam terríveis, nós descansamos na esperança e na certeza de que o Egito, de que essa terra não é a nossa morada final como temos visto aqui. Nós aguardamos a Sião celeste descer dos céus, ataviada como noiva. Nós aguardamos a terra prometida, onde habitaremos com o Senhor para todo sempre. Por isso caminhamos, ó Deus, nessa expectativa e caminhamos com essa esperança de que um dia nós estaremos com o Senhor. Por isso a certeza que temos, que pulsa em nosso coração hoje, é que quando fecharmos os nossos olhos aqui nessa terra, quando o último fôlego de vida deixar o nosso corpo, nós abriremos os nossos olhos e contemplaremos Canaã. E acima de tudo, contemplaremos o nosso Senhor e viveremos contigo para sempre. Essa é a esperança que alimenta a nossa vida, que alimenta o nosso coração, ó Redentor. Abençoa-nos, ó Pai, abençoe o teu povo, afaste de nós todo medo, todo terror, e alimente, e traga, e aviva, Senhor, em nosso coração, a esperança da glória. É o que eu te peço, Pai, no nome que está acima de todo nome, nome santo de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe, nos dê força e nos ajude em mais uma semana para a glória dEle. Que Ele nos abençoe, queridos, em nome de Jesus. Amém.